Então, pessoal, acabou de acender um sinal de alerta no PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de revelar os detalhes de uma ameaça de morte que ele acabou de receber em João Pessoa. E ainda acabou de explodir uma bomba no TCU envolvendo um crime gravíssimo praticado por Lula. Um possível impeachment, pessoal, não está descartado. E para fechar, é de ficar espantado a notícia que acabou de sair sobre um pedido que o chefão do Comando Vermelho acabou de fazer ao ministro Gilmar Mendes. Então, pessoal, antes de trazer todos os detalhes dessa ameaça de morte que Bolsonaro acabou de receber, eu vou colocar aqui um vídeo bem rápido onde a jornalista Fabiana Barroso destrincha perfeitamente uma fala do ex-presidente, que, diga-se de passagem, muito forte, onde ele afirma que caso ele continue inelegível em 2026, ele vai abandonar a política. Forma, né? O desgaste recai no ex-presidente. Aí ele se queixou, disse que se continuar desse jeito pode abandonar a política, se continuar inelegível também. O que achou dessa parte, Fabi? Olha, primeiro eu ouvi bastante, ele tá bem bravo, né, bem genuíno, bem Bolsonaro, bolsonitro, quando a gente brincava, ele voltou, né, com isso. Eu sei que a custo de muito sofrimento dele, mas é um alívio vê-lo reagir, né, principalmente, eu vou pegar aqui a fala aqui do Valdemar, que deve ter incomodado realmente muito ele, no Jornal da Globo, que falou lá que, né, tem que fazer um diálogo com o centro para ganhar em 26, mas o duro é Bolsonaro aceitar. Então, é isso mesmo. Então, o Bolsonaro mostrou que é duro mesmo ele aceitar. E nós aqui ficamos muito aliviados com isso, porque existe uma pregação, assim, as intenções, um dia a história vem, porque a verdade ela é única e reta, né? Então um dia ela chega. Mas se impediu as pessoas de, por exemplo, falar do Kassab, quando o primeiro a levantar a lebre que o Kassab é o que ele é, foi o próprio presidente Bolsonaro em outra entrevista da Auriverde. Então, assim, eu vou sempre olhando o que o presidente Bolsonaro está falando, as coisas que incomodam. Então ele deixou muito claro que ele está muito incomodado. E ele tem razão nisso. Ele tem razão, principalmente quando ele fala, se não me deixarem eu me candidatar em 26, eu não tenho por que ficar aqui, porque ou vão me prender ou vão me matar. É verdade, presidente. É verdade. A gente não tem a menor dúvida disso. Isso realmente é muito preocupante. O Brasil está extremamente perigoso, ainda mais para você. Estou falando isso com todo o meu coração, porque é assim que eu vejo. Então, se continuarem com essa palhaçada de uma inegibilidade que não se sustenta num cenário real de coisas, porque não tem nada concreto para cavar que ele fique inelegível, isso é deixar de fora a maior liderança política da atualidade. Eu não estou falando só da direita, não. Estou falando que não existe um fenômeno político tão grande quanto o presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem razão de continuar aqui. Ele vai ficar aqui para ficar essa palhaçada do centrão, utilizando a imagem dele, para ficar validando que ele disse aquilo ou aquilo outro, quando a gente vê na cara dele que ele está de saco cheio, com toda razão. Então, né, eu vi nessas eleições aqui de São Paulo o quanto prejudicaram a imagem do presidente Bolsonaro. Eu fiquei de cara com isso. E não era gente de esquerda. E vocês vão me desculpar, todo mundo sabe, eu repeti, não sou o Marsalete. Mas não foi o Marçal que desgastou. Quem desgastou foi esse pessoal do Centrão, que aceitou tudo e queria que o Bolsonaro ainda entrasse de cabeça na campanha do Nunes. Eu agradeço a Deus que ele não fez isso, porque quem bancou essa candidatura foi o Tarcísio. Então, o Tarcísio tem que levar os louros ou as derrotas dessa. Então, pessoal, é isso. Com razão, o ex-presidente está muito incomodado com essa injustiça que ele está sofrendo do TSE e STF. E agora, para completar, do seu próprio partido, na pessoa de Valdemar da Costa Neto. Então, pessoal, ainda falando sobre o ex-presidente, ele acabou de denunciar a ameaça de morte em João Pessoa. Essa matéria é da revista Oeste. O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu nova ameaça de morte enquanto seguia para João Pessoa no início da manhã desta quinta-feira 17. Ele participa de uma carreata ao lado do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está no segundo turno na capital paraibana. Pelo Instagram, pessoal, o presidente de honra do PL recebeu a seguinte mensagem do criminoso, abre aspas, Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. Aí, na ocasião, o ex-presidente falou o seguinte, fato comum comigo, ameaças, intimidações, mas sou de direita, logo tudo bem.
Então, pessoal, mais uma vez o ex-presidente sendo ameaçado e mais uma vez a Polícia Federal não fazendo nada. Então, e mudando de assunto, isso aqui que é gravíssimo. Deputado aponta a pedalada de 3 bilhões de Lula e cobra TCU. O Tribunal de Contas da União recebeu ofício assinado pelo deputado Sanderson, do PL, cobrando a apuração sobre o pagamento de 3 bilhões a estudantes por meio do programa Pé de Meia do governo Lula. O parlamentar acusa Lula de ter praticado o crime de pedalada fiscal ao realizar os repasses sem previsão orçamentária e sem aprovação do Congresso. De acordo com um ofício enviado por Sanderson, Lula havia vetado um artigo da lei que criou o programa Pé de Meia, no qual era previsto a vinculação dos pagamentos à aprovação de uma lei específica com previsão orçamentária. Esse veto em questão, pessoal, foi derrubado pelo Congresso. O trecho da lei citado pelo deputado afirma que o Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de incentivos financeiros de que trata esta lei e de estudantes que os recebem com as dotações orçamentárias existentes. Ignorando a derrubada deste veto pelo Congresso Nacional, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, continua realizando o pagamento do benefício aos estudantes sem que os valores constam na lei orçamentária. O último pagamento, inclusive, ocorreu na semana do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Então, pessoal, e para concluir, o deputado argumenta que, ao descumprir o ordenamento jurídico, Lula teria realizado a manobra fiscal conhecida como pedalada, a mesma que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. O requerimento foi distribuído por sorteio ao ministro Augusto Nardes, que também relatou o caso envolvendo o ex-presidente. Então, pessoal, Lula comete crime de pedalada fiscal e deputado pede o impeachment do petista. E para fechar, chefão do Comando Vermelho acabou de acionar o STF e descreve quadro enlouquecedor na prisão. Esse caso, pessoal, caiu na relatoria do ministro Gilmar Mendes. Um dos chefões do Comando Vermelho, Márcio Santos, mais conhecido como Marcinho VP, enviou ao STF na segunda-feira 14, pedido para que seja contabilizado em dobro para fim de cumprimento de pena o período de 16 anos que ele já passou no sistema penitenciário federal. As alegações dos advogados de Marcinho VP estão embasadas em condições que, de acordo com eles, são desumanas e representam tortura nos presídios federais pelos quais o cliente passou desde 2007. A defesa ainda argumenta para o ministro Gilmar Mendes que ele passa fome na cadeia, não tem condições adequadas para tratamento de saúde, vive restrições no contato com familiares e sofre com problemas psicológicos desde 2018. Com base em um parecer de psiquiatria forense sobre o traficante, o pedido citou insônia, apatia, sensação de vazio, desmotivação, ansiedade e risco de suicídio. Então, pessoal, com o atual momento da nossa justiça, eu não duvido nada que esse pedido seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.